Essa é a videoaula sobre análise de sistemas lineares invariantes no tempo por transformadas. Então a gente vai começar supondo que a gente está colocando na entrada de um sistema linear invariante no tempo uma senoide real. Então, genericamente, a gente vai representar essa senoide real por uma amplitude vezes um cosseno de uma certa frequência, ômega n, ômega vezes n, mais uma fase aqui φx, né? Amplitude AX, porque aqui é o sinal x de entrada, e a fase φx. Com essa senoide real, a gente pode escrever como uma soma de duas senoides complexas, uma com frequência positiva e outra com a frequência negativa, e também as fases, cada uma com metade da amplitude. E a gente sabe que senoides complexas são autofunções de sistemas lineares invariantes no tempo, então entra uma senoide complexa, sai uma senoide complexa com a amplitude e a fase modificada por essa função h de e na j ômega. Então essa senoide, na saída a gente vai ter a mesma senoide, a amplitude vai ser modificada então com o valor absoluto dessa função h de e na j ômega, e a fase vai ser então somada, né, a essa fase desse número complexo que é o h de e na j ômega, tanto para a senoide complexa de frequência positiva, quanto também para a senoide complexa de frequência negativa. Então aqui a gente pode remontar a senoide real da saída, ela vai ter uma amplitude AY, dada pela amplitude da senoide de entrada x vezes a magnitude desse número complexo, a h de e na j ômega, e a fase da senoide da saída, φ de y, vai ser a fase da senoide de entrada mais a fase do número complexo dado por h de e elevado a j ômega. Então aqui um exemplo, a gente vai pegar um sistema dado por essa equação a diferenças, onde a saída num determinado instante de tempo é calculada, a amostra, né, num determinado instante de tempo n é calculado com a saída no instante de tempo n-1 vezes um coeficiente a, mais a entrada no mesmo instante de tempo n vezes um coeficiente b. Então, fazendo a transformada de Fourier dessa equação de diferença, a gente obtém então a função de transferência e, substituindo então no lugar de z e na j ômega, a gente obtém então a resposta em frequência desse sistema. A gente pode então trabalhar separadamente com a magnitude e com a fase. Então a magnitude vai ser dada então por essa expressão. Basta pegar então o módulo do numerador sobre o módulo do denominador, e então a gente obtém essa expressão. E para a fase, a gente pega então a fase do numerador menos a fase do denominador e obtém então essa expressão. Esse sistema, então, se a gente escolher alguns valores para A e B, vai escolher para A 0,8 e para B 0,2, e aí então a gente pode substituir nessa expressão o 0,2, aliás, 0,2 e o 0,8 aqui, e para calcular para alguma frequência ômega, né? Por exemplo, se a gente coloca na entrada uma senoide com frequência 0,1π, a gente tem que a magnitude da resposta em frequência é 0,58 e a fase da resposta em frequência é menos 0,255π. Então quer dizer que a amplitude então, vai decair para 0,58 o valor da entrada e a senoide vai ser atrasada então de 0,255π. Né? Para converter para amostra, então basta dividir pela frequência ômega zero, que é radianos por amostra. Então a gente tem aqui radianos divididos por radiano por amostra, a gente vai ficar com amostras. Então essa senoide vai sofrer um atraso então, de menos 2,55 amostras. Então se a gente pudesse medir aqui o número de amostras atrasadas, a gente perceberia esse atraso. Então vamos agora fazer um exemplo no Python. Então primeiro a gente vai gerar esse sinal aqui, escolhe a frequência, 0,1π. Vamos escolher aqui um intervalo, que vai ser o mesmo intervalo ali que tem no slide, então de 0 a 100. E vamos escolher então os coeficientes 0,2 e o valor de B, e para o A, né, a gente precisa de um vetor de coeficientes. Né? O A0 vai ser o que vai ser multiplicado por z elevado a 0. E o A1 aqui, esse menos então, 0,8, vai ser o que vai ser multiplicado por z na menos 1 no denominador. Né? E aí, então, a gente chama a nossa função, que a gente já tinha implementado na nossa biblioteca aqui, que é a função de equação de diferença, que vai receber, então, a entrada e fazer, então, as multiplicações, os somatórios, para implementar a equação de diferença. Então, voltando aqui, então, existe também uma função na biblioteca SciPy Signal, que é chamada lfilter, que tem a mesma função da função que a gente escreveu, que é a equação de diferença. Então, executando esse código aqui, eu vou descomentar, a gente então obtém, e plotando, né, os resultados, aqui eu estou plotando os resultados para também na mesma cor que estava no livro lá, azul para a entrada e preto para a saída.
Então, só comparando com os slides, a gente obtém esse mesmo resultado. Uma outra maneira de fazer também seria a gente, de fato, gerar analiticamente o sinal da saída. Então, voltando aqui nos slides, a gente sabe que a saída vai ter o formato, vai ter esse formato, então, vai ser o mesmo cosseno, só com a amplitude modificada e com a fase modificada. Então, a gente pode calcular o quanto é dessa modificação da amplitude, o quanto a fase é multiplicada e gerar analiticamente esse sinal, né? Então, a gente já sabe que essa é a resposta em frequência, então a amplitude a gente vai calcular dessa maneira, a fase a gente vai calcular dessa maneira, mas eu vou fazer diferente, eu vou escrever uma função, que seria a função h de z, né? E aí substituir então um valor, no lugar do z eu coloco um e na j ômega com a frequência de 0,1 π, e aí a gente vai obter então esses valores automaticamente. Então vamos ver como é que fica isso aqui. Eu acabei escrevendo aqui isso aqui a gente chama de função anônima, né? Onde ela não precisa ser declarada com aquela palavra reservada do Python, que é o def, né? Então essa função anônima, em Python a gente faz com essa palavra, outra palavra reservada, que é o lambda, e aí aqui então a gente vai calcular usando o B0 sobre, então, o A0 mais o A1 vezes Z na menos 1, aqui eu coloquei dividido por Z. Para o valor de A, então, que seria o quanto essa senoide vai ter a amplitude modificada, eu chamei então o valor absoluto dessa função h com avaliada, né, no ponto que seria z igual a e elevado a j ômega, ômega 0 aqui, que é a nossa frequência da senoide 0,1 π. E para o ângulo a mesma coisa, né? Então daí esse a vai ser multiplicado já que a senoide de entrada tinha amplitude 1, então aqui está a senoide de entrada, então basta multiplicar por esse a, que é o quanto a gente está modificando a senoide de entrada, e somando o φ, que é o quanto a gente está modificando a fase, então, da senoide de entrada. Eu vou comentar essa linha, vou descomentar essa linha, onde já aqui no plot vão aparecer, então, todas as curvas, né? Então, a curva azul é a senoide de entrada, a curva preta é a senoide de entrada que a gente calculou usando a função ecdif aqui, que implementa a equação de diferenças, e a vermelha é a saída, né, calculada analiticamente, só modificando a senoide, a amplitude e a fase da senoide. Por que elas ficaram diferentes? Principalmente aqui no começo, depois elas ficam iguais, porque esse nosso sistema, né, quando a gente implementou ele por equação de diferenças, ele estava com condições iniciais nulas, né? Então até ele entrar em regime, tem algumas amostras, enquanto que a saída analítica aqui está supondo então, que o sinal existiu de menos infinito até mais infinito a entrada. Enquanto que na prática, quando a gente usa a equação de diferenças, a saída é zero aqui, para instante de tempo n menor do que zero. Então, demora algumas amostras aqui até o sistema entrar em regime. Agora a gente vai ver a influência, né, dos polos e zeros na resposta em frequência. Então, a gente vai começar aqui com essa função de transferência genérica e vai reescrever ela com os polos e zeros. Então, achando as raízes do numerador e as raízes do denominador, raízes do numerador são os zeros do sistema, raízes do denominador são os polos do sistema, eu posso então reescrever esses dois polinômios como sendo esse produtório. Aqui foi pré-multiplicado essa função por z elevado a m, sobre z elevado a m, obviamente para não alterar, e z elevado a n de navio no numerador e denominador. No z elevado a m foi usado então no numerador para tirar essas potências negativas aqui de z, e no denominador o z na n foi usado para tirar essas potências negativas de z, sobrou então um z na n no numerador e um z na m no denominador. Também foi feito uma divisão aqui, foi fatorado aqui, na verdade, o B0, para que a gente pudesse, então, achar as raízes do numerador. Então, o B0 ficou para fora e ficaram, então, esses produtórios. Para fazer a resposta em frequência, então, basta substituir, no lugar do Z e na J ômega, a gente tem essa resposta em frequência, que são esses produtórios. Agora, vamos olhar individualmente para cada termo aqui desses produtórios. Então, o que significa E na J ômega menos EK? Então, se a gente olhar aqui no plano complexo, né, ZK é um zero, a gente pode encarar esse zero como sendo um ponto nesse plano complexo, um vetor. Então, também podemos fazer essa interpretação vetorial como se ZK fosse um vetor, e as coordenadas dele seria a parte real é uma coordenada e a parte imaginária é uma outra coordenada. Esse termo aqui na J ômega também pode ser encarado como um vetor, ele tem magnitude 1, então ele vai até aqui o círculo unitário, e finalmente, então, esse
termo E na J ômega menos EK, que é o termo que aparece aqui dentro do produtório, seria esse vetor que inicia no zero e acaba então no círculo unitário para esse valor de E na J ômega, né? Então aqui é fácil ver, se a gente somar ZK mais E na J ômega menos EK, a gente tem esse vetor. Então, o que acontece? Esses termos nos somatórios podem ser encarados então como esses vetores aqui, que iniciam nos zeros, no caso do numerador, e acabam no círculo unitário. E no caso do polo, são esses vetores que iniciam então nos polos e acabam no círculo no zero, sempre no valor onde essa função está sendo avaliada aqui, né? E na J ômega a gente está avaliando ela para essa frequência ômega, então vai ser esse ponto aqui no círculo unitário. A magnitude da resposta em frequência, basta a gente então aplicar o módulo no numerador e no denominador, a gente tem esses termos aqui, e a fase também a gente tem esses termos aqui. Então a gente vê aqui que o numerador é um produtório, então, da magnitude desses vetores aqui, né? Então se a gente considerar todos os zeros que tem o sistema, seria um produtório dessas distâncias aqui, dos zeros para o ponto onde a gente está avaliando, né? E no denominador, seria um produtório dessas distâncias dos polos para a frequência que a gente está avaliando. Então, o que quer dizer? Se a gente tem então um zero muito próximo de uma certa frequência, esse valor aqui vai ficar muito pequeno, porque isso aqui é uma distância, e no produtório esse valor muito pequeno vai contribuir para que a resposta em frequência diminua, né? Então, quanto mais próximo do círculo unitário em ômega zero um polo está, mais ele contribui para que a magnitude da resposta em frequência vai para zero. Então é como se quando a gente quisesse atenuar uma certa frequência, a gente poderia então alocar um zero muito perto dessa frequência. No caso dos polos, o efeito é o contrário, porque ele aparece do denominador e como ele vai entrar num produtório, vai fazer essa multiplicação. Então se um polo estiver muito perto de uma certa frequência, essa distância aqui vai ser pequena, ele vai fazer com que todo esse produtório diminua para aquela frequência, e aí então ele vai contribuir para que a magnitude da resposta em frequência vá para o infinito. Então aqui a gente está começando a ver mais ou menos como que, dado uma resposta em frequência desejada, a gente pode começar a alocar, né, polos e zeros para ter então aquela resposta em frequência. Neste exemplo a gente parte então de uma função de transferência antiga, né, e a gente quer então colocar um certo polo numa posição para que após esse polo alocado naquela posição, a magnitude da resposta em frequência altere de uma maneira desejada. Então, aqui graficamente a gente vê qual que é a influência então de um polo. Se a gente colocar esse polo nessa posição, aqui está um gráfico 3D da magnitude, é como se esse polo então puxasse, né, a magnitude da resposta em frequência. Mais perto do polo a gente tem então o maior aumento da magnitude, e mais longe do polo a gente tem um menor aumento da magnitude. A gente pode calcular isso, né, colocando então uma frequência, digamos que a gente tivesse um valor desejado para a magnitude da resposta em frequência, numa certa frequência, a gente poderia então fazer o cálculo da onde que tem que estar esse polo, né, para que uma determinada frequência tenha um determinado ganho, né. Então, o polo que está diametralmente oposto vai ser o polo que terá um menos ganho. Uma coisa a gente tem que estar atento, a gente está tratando de sinais que são reais no tempo, então sempre que a gente coloca um polo, aloca um polo, a gente não quer que a saída do sistema seja complexa, então a gente tem que sempre alocar polos, se eles forem complexos, sempre tem que alocar também um polo complexo conjugado, porque o mesmo efeito que a gente vai fazer numa frequência positiva, a gente tem que fazer na frequência negativa, para que daí sim as frequências elas não tenham alteração de começar a ter números complexos, né? Então aqui graficamente a gente está enxergando aqui o efeito de um polo e o efeito de um outro polo, e o efeito total, então, quando a gente soma então, o efeito desses dois polos. Então, o pontilhado é o efeito de um polo, o pontilhado um pouquinho mais largo é o efeito desse polo PK, que é o conjugado complexo, do polo PK nesse pontilhado um pouquinho maior, né? Então, o efeito total é a soma do efeito desses dois polos. Então, esta videoaula acaba agora. Até a próxima.